vestibulando! Você sabe a importância de estudar propriedades coligativas e aplicar esse assunto para explicar coisas importantes do nosso cotidiano? Eu sou o professor Sérgio Matos e vou te mostrar nesse vídeo como é que a gente pode pensar nesse assunto e aplicá-lo para algo realmente que faz bastante sentido. Vamos nessa? Pois então, vamos acompanhar aqui o que seria a relação entre propriedades coligativas e sobrevivência, como plantas e animais usam a redução do ponto de congelamento para enfrentar o frio extremo. Propriedades coligativas é um assunto que está relacionado à interação entre soluto e solvente, como o próprio nome dá a entender, com o uso da palavra coligativas, que está relacionado com a ligação de atração entre partículas do soluto e partículas do solvente numa solução. Existem 4 propriedades coligativas que nós estudamos. Uma é o abaixamento da temperatura de congelamento, que é o tema principal nesse vídeo. Nós temos a elevação da temperatura de ebulição do solvente. Temos também a diminuição da pressão de vapor do solvente e temos a pressão osmótica, todos temas que se relacionam com essas interações que acontecem entre o soluto e o solvente, que dependem da concentração, né, dependem da quantidade de partículas de soluto que estão contidas naquela solução, dessa relação entre quantidade de soluto e quantidade de solvente. Mas é bom lembrar que propriedades coligativas não dependem do tipo de partícula, ou seja, tanto faz se é um cátion, se é um ânion, se é uma molécula. A gente considera, por uma boa aproximação, que as interações soluto-solvente sejam semelhantes, independente de aquele soluto ser iônico ou ser um soluto molecular. O que importa, no final das contas, é a quantidade de partículas presentes. Mas deixa eu te falar um pouquinho mais. Acompanha comigo. O perigo do congelamento. Formação de cristais de gelo e, com isso, a ruptura de membranas celulares. Vale lembrar que o gelo é menos denso do que a água líquida e que o gelo ocupa mais espaço, aumenta o volume. Tanto que você deve lembrar que quando uma garrafa de água ou de refrigerante é colocada no congelador, quando ocorre o congelamento, ela expande. E uma garrafa de vidro, inclusive, pode se quebrar, pode se romper, por conta desse aumento de volume que o gelo acaba sofrendo, né? Porque a densidade do gelo é menor do que a densidade da água líquida. Então, pode acontecer morte celular pela ruptura de membranas, né? Propriedades coligativas, como eu lhes dizia há pouco, dependem do número de partículas dissolvidas na solução. Para ser mais exato, dependem da concentração do soluto, mas não dependem do tipo de partícula, né? É independente disso, depende da concentração. Um exemplo importante é esse que estamos tratando aqui no vídeo, que é o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente. E é importante que a gente pense, por que isso acontece? Imagine que o solvente seja água. Quando você resfria, você vai fortalecendo as interações atrativas entre moléculas de água, conhecidas como ligações de hidrogênio, e também chamadas pontes de hidrogênio. E aí nós chegamos na temperatura do ponto de congelamento, onde essas interações atrativas são bem fortes, a ponto do líquido se tornar sólido. Porém, se um soluto estiver misturado àquele solvente, o soluto também interage com o solvente. E a atração entre o soluto e o solvente vai dificultar o fortalecimento de interações solvente-solvente, que levaria ao congelamento. Isso significa dizer, por exemplo, que a água tem mais dificuldade de congelar quando há um sal dissolvido nela, quando há um açúcar dissolvido também, porque a interação da água com essas partículas de soluto vai tornar mais difícil o fortalecimento de interações água-água, que levaria à formação do gelo. Isso significa dizer que, para ocorrer o congelamento, nós precisamos abaixar mais a temperatura, retirando o calor, para que nós possamos interagir, para que nós possamos fazer as interações água-água se tornarem mais fortes e, com isso, conseguir o congelamento, né? Então, ocorre da temperatura de congelamento sofrer um abaixamento por conta desse efeito. Chama-se crioscopia. A fórmula que lhes apresento é para determinarmos a variação desta temperatura de congelamento, que a gente pode representar ΔTC, onde C representa congelamento, ou ΔTF, onde F representa fusão. Afinal de contas, fusão e congelamento acontecem na mesma temperatura. Nessa expressão, aparecem Kc, que é a constante crioscópica do solvente, que vai me dizer quantos graus ocorrem de abaixamento quando a gente considera uma solução de 1 mol por quilograma, que é uma solução 1 molar. E nesse momento,
eu faço referência a uma concentração chamada molalidade, representada aí pela letra W. Número de mol do soluto para 1 kg do solvente. Aparece também aí a letra I, representando o que chamamos fator de Van't Hoff. Esse fator expressa quantas vezes um soluto iônico faz um efeito mais significativo do que um soluto molecular. Por exemplo, cloreto de sódio, quando colocado na água, se dissocia, gerando partículas de Na+ e Cl-. Note que o número de partículas dobra, porque nós passamos a formar cátion e ânion. É diferente, por exemplo, de açúcar comum, como a sacarose, que não tem dissociação iônica, que não se separa em íons. Se você coloca 1 mol de sacarose, você obtém 1 mol de moléculas dissolvidas, mas se você coloca em água 1 mol de cloreto de sódio, você passa a ter 2 mol de partículas, porque ele se divide em Na+ e Cl-, e aí a quantidade dobra. Isso seria o fator de Van't Hoff. Para o NaCl, o fator é 2. Quanto mais partículas dissolvidas, menor o ponto de congelamento, porque se tivermos mais partículas dissolvidas, teremos mais partículas para interagir com o solvente e com essas interações dificultar ainda mais o congelamento, com isso precisarmos de uma temperatura ainda mais baixa para congelar. Significa dizer que se a concentração do soluto aumentar, a temperatura para o solvente congelar se torna mais baixa, porque fica mais difícil o congelamento. Então, um exemplo cotidiano é que sal nas estradas congeladas diminui o ponto de congelamento da água. Por isso que em algumas cidades muito frias, as prefeituras mandam passar caminhões que acabam jogando sal sobre o gelo que está nas ruas, porque este sal abaixa o ponto de congelamento e aí acontece do gelo sofrer um derretimento, porque para estar congelado, ele precisaria agora de uma temperatura mais baixa do que aquela em que o ambiente se encontra. Então, você teria que ter um congelamento acontecendo numa temperatura menor do que acontece naquele local, né? Então, essa é uma prática comum em cidades muito frias. Plantas em ambientes frios, elas produzem açúcares, outros solutos que diminuem o ponto de congelamento celular, ou seja, ela atua já provocando esse efeito crioscópico, né? Semelhante àquele de jogar sal no gelo para que o gelo possa derreter. Insetos acumulam glicerol ou sorbitol, que atuam como anticongelantes biológicos. Repara na estrutura dessas moléculas. Está vendo a quantidade de grupamentos hidroxila que elas têm? Então, essas moléculas são capazes de fazer com a água ligações de hidrogênio, interações fortes, e interagindo com a água, causar o tal efeito crioscópico e abaixar o ponto de congelamento, para que esses insetos possam ter sobrevivência, né? Utilizando-se, portanto, desse abaixamento do ponto de congelamento da água, para evitar o congelamento, por isso mesmo chamados anticongelantes. Peixes produzem proteínas anticongelantes que impedem o crescimento de cristais de gelo. Proteínas que vão interagir também com a água, sempre assim. Sempre é importante pensar em interações. Veja a importância de estudar ligações intermoleculares, né? E conhecer de que maneira as partículas podem interagir entre si. Mamíferos e anfíbios. Alguns animais que aumentam glicose ou ureia. Olha as estruturas, olha a estrutura da glicose, a quantidade de hidroxilas que tem na molécula. Olha a estrutura da ureia, que como tem grupos NH2, também pode fazer ligações de hidrogênio. Também tem um oxigênio aí na ligação dupla, no que a gente chama de grupo carbonila, capaz também de fazer com água ligações de hidrogênio, né? Sempre caminhando para aquele foco ali em força intermolecular atrativa, de que maneira o soluto pode interagir. Vale lembrar que nos casos em que eu citei que sais estão envolvidos, o sal não vai fazer com a água ligação de hidrogênio. Ele vai fazer um outro tipo de interação, que a gente chama de interação íon-dipolo. A interação entre a partícula positiva e a água, ou entre a partícula negativa e a água, né? Interações íon-dipolo para o caso dos sais. Aplicações humanas em anticongelantes, na criopreservação, na conservação de órgãos, né? Sempre procurando uma maneira de evitar esse congelamento para aquilo que foi citado lá no começo aqui dessa apresentação, que é evitar o rompimento de membranas celulares, né? Então, pequenas partículas dissolvidas podem determinar a sobrevivência em ambientes extremos. Mas eu te recomendo também dar uma passada pelo assunto propriedades coligativas de modo mais geral e analisar de que maneira a gente pode aplicar também a elevação do ponto de ebulição de um solvente
a pressão osmótica, onde se aplica também, o abaixamento da pressão de vapor do solvente, né? É um assunto muito rico de ideias e que se você, claro, está pensando no Enem, pode ter certeza que você encontrará em provas do Enem uma correlação bem interessante entre forças intermoleculares, entre interações de modo geral, entre propriedades coligativas e aplicações cotidianas. Então é isso. Eu te desejo que aprenda muito ao longo desse treinamento, desse acompanhamento que você faz com o Super Enem, e com certeza você tem muito a ganhar. Sucesso para todos.